find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Boas pessoal, sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Miguel. E eu sou o Emanuel e hoje vamos falar sobre Deus existe. Miguel, Deus existe. Não tenho evidências para tal. Ok, não sei responder. Era possível termos evidências para tal? Não sei. E o que é que queres dizer com não tens evidências para tal? Ou seja, é uma ótima pergunta. Ou seja, por exemplo, para mim, algo que na minha cabeça faz com que a existência de Deus pudesse ser evidente era, por exemplo, Deus, seja lá a entidade que for, comunicar-se em simultâneo ao mundo e todas as pessoas terem a mesma visão, a mesma mensagem, percebes? Isso para mim constituiria uma evidência suficientemente forte para que eu pudesse dizer: faça isto, eu não consigo não acreditar em Deus. Percebes? Ou seja, basicamente, se Deus viesse cá abaixo e manifestasse de forma óbvia a toda a gente e toda a gente conseguisse dizer "That's our bro", exatamente, tá lá, exatamente. E agora aquilo que tu vais dizer, mas isso já aconteceu e foi Jesus Cristo. Não, podia ser. Sim. By the way, Podia ser. espaço da Junta de Freguesia de Carnide, né? Mais uma vez, visto. Obrigado. Hoje temos o João Miguel atrás da câmara outra vez. Olá. E, portanto, era para te dizer que se tiveres opiniões e quiseres intrometer-te na conversa, estás à vontade, porque, pronto, bora. Eu vou levar uma só, isto vai ser 2 contra 1. Não! Eu já estou habituado, Não convosco, mas com outras pessoas. É o quê? Ou seja, pronto, estavas a dizer que se tu, como és cientista, obviamente que estás a operar num paradigma científico, que é tipo, a tua noção de evidências é científica. Eu consigo observar e os outros conseguem observar também, tal como eu. Exatamente, sim. Pronto. Aqui a questão é, assumindo que Deus existe, porquê é que ele haveria de se manifestar dessa forma? Não há razão para tal, não é? Não há razão, exatamente. By the way, eu enviei-te ontem, foi ontem ou foi antes de ontem? Foi há uns dias, sim, de uma cientista que converteu-se, pode-se dizer assim, não é? Sim. Converteu-se ao cristianismo, certo? Por ser cientista, e ela fala... Sim. Não sei, pronto, tu viste o vídeo e como és cientista e disseste que gostaste. Eu acho que gostaste, por acaso. Gostei. O comentário que tu fizeste foi... F-scientism. Sim, completamente. Portanto, não sei se queres descrever o que é que... Mais ou menos qual é que foi o thought process dela, ou se é o teu também, em relação às pessoas que acreditam, no cientismo. O cientismo é uma corrente filosófica, digamos assim. Não tenho certeza se é propriamente, por definição, uma corrente filosófica, mas, digamos, é um pensamento de que apenas a ciência é que pode interpretar e dar respostas sobre os fenómenos que acontecem no mundo. Percebes? E a mim parece-me que isso é errado porque existem outras formas de conhecimento. Se são igualmente boas ou não, isso é outro debate e eu não me vou estar a alongar sobre isso. Mas que, na minha opinião, e é óbvio, existem outras formas de conhecimento e de chegar à verdade. E nós já falámos sobre isto, por exemplo, a questão da filosofia. A filosofia, embora não seja uma ciência, muito menos uma ciência exata, na minha opinião, é uma forma, ou pelo menos uma tentativa, de tentarmos almejar aquilo que definimos como sendo a verdade. Pronto. Okay. Então, muito resumidamente, eu rejeito completamente o cientismo porque eu acho que existem certas coisas que não podem ser respondidas pela ciência porque estão fora do âmbito da ciência, que é o caso da metafísica, por exemplo. A ciência, e se calhar quando tu dizes que o meu modus operandi ou a noção de evidência que eu transporto para a questão de Deus
pode ser falaciosa. Pode ser falaciosa. Ou seja, como eu estou habituado a utilizar o termo evidência em algo que se diz ou que se concerne ao físico, ao concreto, ao natural, digamos assim, se calhar não faz sentido utilizar a propósito de Deus, percebes? Percebes o que eu estou a dizer, não é? Sim. Pois, porque eu diria que se calhar as pessoas que sabem... Isto é um... Por acaso, não sei se cheguei a partilhar, acho que não partilhei, mas foi uma imagem que eu vi no Instagram do Jung. Não, nem sequer é uma imagem, foi um vídeo que eu vi mesmo dele. De um repórter a perguntar-lhe se ele acreditava em Deus. Perguntar, nessa altura acreditavas em Deus, certo? E ele, sim, acreditava. E agora, ainda acredita em Deus? E ele, isso é uma coisa um bocado difícil de responder. Eu não acredito em Deus, eu sei que Deus existe. Okay. E, ou seja, às vezes as pessoas... a perspectiva das pessoas que são crentes às vezes é um bocado essa, que é aquilo que nós se calhar chamaríamos de uma revelação. Porque essa é que é a cena. Está próximo da intuição, não é? É uma intuição. Não é? As pessoas quando têm revelations, de certa forma sabem coisas que não conseguem demonstrar que são verdade. Elas sabem que é verdade, mas não têm maneira de demonstrar. E pronto, nós já falámos sobre isto, que é... Eu não acho que a ciência e a religião entram em conflito precisamente porque Deus está categoricamente fora do que é ciência, porque é infalsificável através do método científico a existência de Deus. Sim. Portanto, o que leva as pessoas a acreditarem em Deus é a fé. Certo? E nós já falámos sobre isto algumas vezes, que é, tu também concordas comigo que toda a gente a certo ponto tem de fazer saltos de fé e dizer, eu não sei, no entanto acredito ainda assim. Tu tens quer por questões sociais, quer por questões ambientais. Sim, claro. Claro que sim. Pronto. Então, se toda a gente faz isso, tu fazes isso também. Toda a gente faz isso. Em relação a alguma coisa em particular que seja tipo, flagrante, ou é neste caso, porque nós ainda ontem estávamos a falar sobre... a questão dos direitos humanos. Pronto, a questão dos direitos humanos. Sim. Tu acreditas nos direitos humanos? Acredito. Mas porquê? É um salto de fé. Ok. É um salto de fé... É um salto de fé que, se formos a ver, não, é um salto de fé, mas que não é meu. É parte, pelo menos se calhar posso estar a atribuir, mas é uma parte de mim que tem a ver com a forma como eu cresci, com os valores que me foram transmitidos, com a sociedade onde eu estou inserido. Ou seja, eu nasço em Portugal na passagem do século XX para o século XXI, em que é um país onde tem os direitos humanos consagrados e invioláveis, etc. Portanto, parecendo que não, tu estás a levar com conceitos e com uma certa moralidade que, às tantas, muitas vezes até nem questionas do porquê daquilo existir, não é? E será que são coisas assim tão objetivas? Será que é debatível sequer? Pronto, eu acho que é. No entanto, eu acredito, não só porque, pelo menos eu quero acreditar nisso, não só porque vivo numa sociedade que acredita que os direitos humanos são coisas boas, como eu próprio também sinto e dou esse salto de fé por mim próprio. Ou seja, tu acreditas que os direitos humanos são algo relativo ou subjetivo? Pela tua explicação agora, parece-me que tu acreditas que são subjetivos. Ou seja, há bocado estávamos a falar, tu no fundo acreditas que não existe moralidade objetiva. Exatamente. Pronto. Sim, então, com que... Ou melhor, existe... Não. Tecnicamente existe moralidade objetiva, ou pode existir moralidade objetiva se tu adotares as visões dogmáticas de uma determinada religião, por exemplo. Não. Quer dizer, mas depois tu tens várias religiões que se calhar chocam entre si nas questões morais. Sim, mas o que eu estou a perguntar particularmente é se tu acreditas que existe
algo objetivo nos direitos humanos, certo? Ou se é simplesmente algo que tu acreditas por causa do teu upbringing, de certa forma. Se tu nasceste noutra parte do mundo em que os direitos humanos não são uma cena, tu não acreditarias nos direitos humanos e isso seria igualmente válido. Porque aqui a minha questão é, a partir do momento em que tu dizes, não, se eu nascer numa parte do mundo que não adere aos direitos humanos, eu ainda assim estaria a ser imoral por não aderir aos direitos humanos, significa que tu acreditas que há algo objetivo nos direitos humanos, que não está só dependente da influência causada pelo meio. Tu acreditas que há algo concreto ali, algo objetivo ali, estás a ver? Que não é só correto porque tu acreditas por teres vivido nesta sociedade, mas que é correto para qualquer outra sociedade implementar também. Porque se tu não acreditas que os direitos humanos são algo objetivo, eu não percebo com que, on what grounds, é que tu consegues dizer que aquilo que aqueles do outro lado, na outra parte do mundo, por exemplo, tribos no meio da África que sacrificam crianças para isto e para aquilo, ou whatever, é errado. Estás a perceber? Porque tu podes simplesmente dizer não é errado, o que nós fazemos também não é propriamente certo, eles são só um fruto da sociedade em que eles nasceram e portanto, sequer a tentativa de fazer com que eles não ajam daquela forma é pointless, estás a ver? Porque não há nada objetivamente certo neles agirem em contrário senso daquilo que já agem. Sim, eu percebo. Para mim, os direitos humanos são completamente subjetivos. Para mim são completamente subjetivos e são resultados de crenças e de matrizes civilizacionais que permaneceram no poder. Permaneceram no poder e influenciaram a forma como as pessoas pensam. Novamente, se eu acho que são coisas boas, eu acredito que os direitos humanos são algo bom e até me arrisco a dizer... Embora considere que os direitos humanos são subjetivos ainda assim, porque dependem de uma base axiomática, digamos assim, e essa base axiomática depende de outras coisas, e como nós somos seres humanos falíveis, dou o benefício da dúvida, ainda assim eu reconheço que os direitos humanos é aquilo que é de mais objetivo moralmente falando. Não sei se isto faz sentido. Ou seja, eu reconheço que existe um caráter subjetivo aos direitos humanos, no entanto, eu acho que é o mais objetivo que eu consigo encontrar. Mas porquê? De onde é que vem essa subjetividade? De onde é que vem o caráter? Eu percebo plenamente de onde é que vem o caráter subjetivo. Mas de onde é que vem minimamente o caráter objetivo? O caráter objetivo vem de vários conceitos que são congruentes entre si de várias religiões que falam de Deus. Percebes? Percebo o que eu estou a dizer? Percebo, mas se calhar estou a se ser um tu bocado não alucinado. acreditas em Deus, eu percebo o que estás a dizer, mas se tu não acreditas de facto em Deus, então não é objetivo. É subjetivo, porque qualquer outra religião poderia ter influenciado e tu podias ter atracado em qualquer outro porto que seria igualmente legítimo. E por isso é que eu estou a dizer... Portanto, continua completamente subjetivo. Mas por isso é que eu estou... Mas repara, por isso é que eu estou a dizer. É o mais perto do objetivo que eu consigo concessionar. Percebes? Sim. Ok. Pronto, isto é porque... Isto começou por causa da questão do salto de fé, não é? Porque eu com esta questão, quando é com pessoas que não acreditam em Deus, eu vou sempre por esta lógica de raciocínio, que é, toda a gente faz um salto de fé, e depois o passo seguinte é, para onde... Primeiro é reconhecer que toda a gente faz um salto de fé, depois é reconhecer que tu saberes para onde vai a tua fé é importante. Tu reconheces isso? Há pessoas que podem dizer que mas eu simplesmente acredito no que acredito. Eu até concordo contigo. Muitas pessoas chegam a um ponto em que dizem eu não sei, no entanto vou assumir que é verdade. Estás a ver? Mas para que é que eu preciso de saber? Ou para que é que eu preciso sequer de deliberar e terem atenção a isso? Será que a minha fé está no lugar certo? Não é?
Mas tu consideras que isso é importante? Claro que sim. Porquê? Claro que sim. Eu considero que isso é importante porque a pessoa conhece melhor a si própria, conhece o mundo melhor também. Quer dizer, se a pessoa não pensar nas convicções que tem e se não tiver o pensamento crítico para o fazer, então é porque de certa forma também não está a aproveitar a vida como ela deve ser aproveitada, na minha opinião. Portanto, se nós temos a bênção, utilizando uma linguagem se calhar um bocadinho mais religiosa, mas em que eu acredito, se nós temos a bênção de estar aqui, eu acho que, novamente, podemos descobrir o mundo de diversas formas e diversas manifestações. Podemos descobrir o mundo através da ciência, podemos descobrir o mundo através da filosofia, podemos descobrir o mundo através do amor. O que é o amor? Existe alguma definição objetiva? Não existe. Mas, no entanto, podemos descobrir o mundo através dele. E eu gosto de pensar dessa forma. Portanto, as pessoas, se tiverem noção das suas limitações, de onde é que os seus pensamentos vêm, eu acho que para mim são pessoas mais completas e eu ainda tenho muito por aprender. Estás a ver? Sim. E aprendo muito convosco diariamente. Espero que vocês também aprendam um bocadinho comigo. Miguel é super humilde. Mas, pá, é verdade. Sim. Tenho muita coisa a aprender, mas pronto, tu percebes o meu ponto. Claro. Eu também percebo o teu. Sim. Isso foi uma boa resposta. Por acaso eu estava a falar sobre isto com o André ontem. Obrigado. E nós não tocámos nisso em particular que tu disseste agora, mas o André por acaso disse-me, assim que começámos a falar nisto, eu perguntei, é importante saber para onde é que vai a nossa fé? Ele disse logo, pois, exato, porque se as pessoas não souberem para onde vai a sua fé, estão mais predispostas a seguirem coisas que se calhar não são o melhor, estás a ver? Não melhor para elas mesmas. Exatamente. Nem melhor, ou seja, sabes que eu e o André especialmente somos muito mais de teorias da conspiração e estão-nos a manipular e não sei o que é isso tudo. Portanto, se a pessoa não sabe para onde vai a sua fé, é muito mais provável dela ser apanhada, manipulada. Porque sem sequer se aperceber já está a acreditar em coisas que não fazem sentido, estás a ver? Pois. Portanto, eu acho que a fé e o pensamento crítico são coisas que às vezes, pronto, as pessoas podem pensar que a fé é uma coisa que está para além da razão ou assim, mas não, tipo, a fé é uma questão, é uma coisa racional, estás a ver? A fé é racional. Se a fé não for racional, então não faz sentido. Significa que tu podes ser apanhado em qualquer encruzilhada. Está-se um cordeirinho, não é? Exatamente. Sim. Portanto, o primeiro passo é reconhecer que as pessoas todas têm fé. O segundo é... Exatamente. E têm fé em coisas diferentes. Exato. E reconhecer que é importante sabermos para onde vai a nossa fé. Depois, o último passo todo é tipo... Ok, decidir no que é que vamos acreditar. Estás a ver? E em relação a Deus em concreto, ou em geral, não em concreto, mas em geral, não falando de nenhuma religião em específico. A mim parece-me genuinamente sensato fazer um salto de fé e acreditar em Deus. Parece-me sensato. Se me pedires para explicar concretamente porquê, eu ainda não vou conseguir, mas eu tenho a intuição e em relação a Deus em geral eu já tenho há algum tempo. Estás a ver? Mas deixa-me só interromper-te para te perguntar, mas quando tu dizes parece-me ser sensato a pessoa dar o salto de fé e acreditar em Deus, a questão aqui é que a tua própria concepção de Deus pode variar consoante a localização geográfica. Portanto, que Deus é que tu estás a falar? Era o que eu ia dizer. Eu quando utilizo a expressão, quando utilizo a palavra Deus, eu estou a falar de Deus tipo, da forma como as pessoas em geral falam, estás a ver? Porque, imagina, para mim Deus há só um, estás a ver? Mas as pessoas, em geral, muitas vezes utilizam Deus para se referir a qualquer ser ou entidade ou poder que não é físico, que é metafísico e que
é capaz de intervir de formas que nós não conseguimos apanhar de forma científica. Estás a ver? Certo. Porque se Deus está a operar num paradigma diferente do nosso, não há nada que diga que a manifestação de Deus na Terra seja algo que nós consigamos replicar. Eu vi... Uma pessoa chega-se aqui e diz assim, eu vi Deus. E tu vais dizer, não é possível. E a pessoa vai dizer, mas eu vi. E tu vais dizer, prova-me que viste. E a pessoa vai dizer que não dá. Sim. E tu vais dizer que ela cientificamente... e tu vais dizer que ela está errada. Eu não consigo dizer se ela está errada ou certa. Exatamente. Yeah. Pronto, ou seja, existem tantas coisas que... E aliás, eu comecei a vir por este caminho mais numa perspectiva de filosofia oriental. Estás a ver? Que é, existe algo para além de nós que algo faz. Existe algo para além de nós que algo faz. Estás a ver? Sim. E eu acho que isso enriquece imenso a nossa visão do mundo, que é... Há coisas que nós não vamos conseguir explicar, mas que ainda assim têm um significado. They mean something. Estás a ver? Eu utilizo muitas vezes a expressão do Jung, que é da sincronicidade, que são as tais coincidências que não têm nenhuma correlação causal, mas têm correlação em termos de meaning, estás a ver? É tipo... A atribuição de um significado. Porque é daí que vem, porque eu não consigo perceber como é que é possível as pessoas terem um significado objetivo para a vida se não considerem que, tipo, algo que eu não entendo está aqui e esse algo é que é o significado. Estás a ver? Aquilo que tu estás a dizer é que... Deixa-me só tentar perceber. Aquilo que tu estás a dizer é que uma pessoa tem um determinado sentido de vida, certo? Tu estás a colocar em causa se esse sentido de vida definido por essa pessoa é objetivo? Esse sentido de vida definido por essa pessoa não é objetivo. Exatamente, é subjetivo. Exatamente, é subjetivo. Exato. E o que tem? Não. Pronto, é a mesma coisa que... O problema que eu tenho com isso é que é a mesma questão da moralidade. O que tenho com isso é que lá está, para tentarmos ser consistentes, e isso se calhar tem a ver com a minha... Há bocado estavas a dizer, eu não me importo de não ser consistente, mas a minha é algo que faz muito mais impressão ser filosoficamente... Noutra conversa. Sim. Faz-me impressão não ser moralmente consistente, e não ser filosoficamente consistente. Sim. Então, a partir do momento em que... A mim também, já agora, uma parte a mim também me faz confusão, mas... Pronto, eu gosto de ser mais pragmático do que tu. Se calhar é isso. Okay. E se calhar isso acontece por causa da nossa fé. Pois. Desculpa. Mas, ou seja, como é que tu consegues atribuir... Pá, assim, tu sabes que eu gosto do Nietzsche, né? E o Nietzsche dizia que... Pronto, olha, Deus está morto e nós agora criamos os nossos próprios valores e vai ser... Ubermensch e não sei o que, isto e aquilo. Só que não é assim que funciona. Não é mesmo assim que funciona, porque se tu não acreditares em algo transcendente a ti, lá está, é bem interessante, porque é nesse salto de fé, estás a ver? Mesmo que o algo transcendente seja os direitos humanos, pá, tu já estás a acreditar numa coisa que é tão... absurda, eu não acho que é absurdo, mas é tão absurda quanto acreditar em Deus. Acreditar nos direitos humanos faz tanto sentido quanto... Ou seja, é pelo menos... Eu acho que acreditar em Deus faz mais sentido, mas acreditar nos direitos humanos é pelo menos tão lógico quanto acreditar em Deus. Não há certo. Certo. Eu percebo o que estás a dizer. Ou seja, da mesma forma que eu não consigo mostrar ou evidenciar a existência de Deus, eu também não consigo mostrar ou evidenciar a existência de direitos humanos objetivos, blá, de maneira blá, blá. alguma. Mas mesmo, e isto é importante, mesmo que tu acredites que os direitos humanos são subjetivos,
ainda assim tu estás a fazer um salto de fé quando dizes não sei se existe, não sei se são tipo, não consigo provar que existem, ainda assim vou agir como se existissem, apesar de serem subjetivos. Tu ainda assim estás a deliberar e a fazer um salto de fé. Eu acho que isto é melhor. E esse eu acho que isto é melhor faz tanto sentido, pelo menos tanto sentido, quanto dizer que eu acho que Deus existe. Exatamente. Sim, exatamente. Mas as duas coisas não são mutuamente exclusivas. Não são mutuamente exclusivas. A questão aqui é essa. É verdade, não são mutuamente exclusivas. Mas agora aqui a questão é... Porquê é que eu faço uma coisa e porquê é que não faço a outra? Yeah. Não sei. Não sei. Ok. Não sei. É assim. É uma ótima questão. Talvez por sentir que os direitos humanos materializam-se efetivamente no nosso dia-a-dia. Portanto, quando tu fazes uma determinada ação, ou, por exemplo, quando tu estás a ouvir as notícias e ouves um país autoritário a cometer barbaridades para nós, não é? São barbaridades, por exemplo, violações dos direitos humanos, remoção dos genitais femininos, coisas assim, coisas que nos chocam. Pronto, eu acredito que essas normas, embora sendo fundamentalmente, na minha opinião, subjetivas, eu guio-me por elas porque eu acredito que isso é um bom princípio e, para além disso, traz bem-estar, traz prosperidade, traz felicidade, traz coisas positivas nas nossas vidas. Compreendo. Percebes? Portanto, eu acho que... E tu achas que no caso de Deus, não? Epá, na minha experiência de vida, lá está, daí eu estar a dizer, na minha experiência de vida, não há nada, percebes? Assim de forma direta. Se calhar, eu podia dizer, por exemplo, o contacto com uma igreja, por exemplo, a igreja sendo um local de oração, algo divino, eu entrar lá e sentir, digamos, pasmado pela arquitetura, de ser tão bonita, etc. Também podíamos ir por aí. Mas não me toca, percebes? Não, ou seja, se calhar deixa-me aproveitar para te colocar a seguinte questão, que é: qual é que foi a tua realization? Foi a palavra que tu usaste há bocadinho. Revelation, exatamente. Qual é que foi a tua revelação? Porque no meu caso, eu pelo menos até agora, eu não consigo atribuir nenhum acontecimento da minha vida como uma revelação. Percebes? Eu também não. Não. Então, o que é que te faz acreditar em Deus para além da consistência moral? É a única coisa ou existem mais fatores? Eu disse que havia pessoas ou seja, a forma como eu formulei há bocado a questão da revelação foi que há pessoas que nem sabem sequer de onde é que vem tal crença, mas acreditam na mesma, ou sabem coisas que não conseguem provar ou expressar. Ou seja, mas Deus está sempre nesse paradigma, não é? É sempre algo que as pessoas acreditam sem conseguir provar, certo? Mas a questão da revelação é uma coisa mais tipo, é algo que se confronta contigo, estás a ver? E eu dessa maneira nunca tive propriamente. Tem mais a ver com um processo, estás a ver? Uhum. Eu já há muito tempo que acredito que observando o mundo à minha volta, e não tem a ver com nenhuma particularidade, isto não é o argumento tipo o watchmaker analogy, que é o mundo é tão perfeitamente coeso e bem feito que tem de ter fine-tune. Não é o fine-tuning. O fine-tuning tem a ver com as constantes físicas. Sim, mas que vai dar o mesmo. Mas não tem a ver especificamente com nenhum desses argumentos. Tem mais a ver com a minha abertura que eu sempre tive a aceitar que há algo mais que está aqui a operar. E começou pelo menos com abertura, nem sequer foi eu sei que há algo aqui a pessoa tem de ter pelo menos a abertura, porque pronto, tu não consegues provar. Exatamente. E já agora, só uma parte novamente, eu tenho essa abertura também. Pronto, exato.
não significa necessariamente que eu, neste momento, enquanto estou a gravar um podcast, acredito em Deus. Mas quer dizer, é uma coisa que eu já disse. E eu às vezes até penso para mim, tu vais acabar a tua vida a acreditar em Deus. Tipo, eu também penso para mim que tu vais... Eu acho que sim. Eu acho que preciso de pensar mais sobre o assunto, preciso de estudar um bocadinho mais, preciso de ouvir outros pontos de vista. Porque termina só. Olha, não, termina porque ainda no outro dia tive a perguntar-me sobre mim mesmo, sobre a questão da objetividade religiosa. Ou seja, cada religião puxa a brasa à sua sardinha. Ou seja, cada religião assume como sendo verdade objetiva os ensinamentos que transmite, certo? Ou não? Estou a dizer algo de errado? Ou seja, pronto. Mas já lá vamos. Eu quero que tu termines primeiro aquilo que tu estavas a dizer. Ou seja, tudo o que tu estavas a perguntar era... A revelação. Sim, e tu estavas a dar a abertura. Eu nunca tive nenhuma revelação tipo, oh meu Deus, DCZ acredita em Deus. É mais foi mais um processo. Tendo essa abertura, depois... E considerando as questões todas da fé que nós falámos, quando eu penso de que forma, para onde é que eu vou orientar a minha fé, faz-me sentido acreditar em Deus por ser algo mais unificante. Estás a ver? Em que sentido? Porque, por exemplo, se tu fazes o teu salto de fé em relação vou dar um exemplo. Temos os direitos humanos, não é? Tu dás o teu salto de fé aí. Tens, por exemplo, um exemplo que eu uso várias vezes para extrair e forçosamente fazer com que as pessoas admitam que fazem saltos de fé na vida é: prova-me que a tua namorada não te vai trair. Mano, não tens maneira. Exatamente. Pode ser a melhor pessoa do mundo, tu podes ter todas as evidências para trás e dizer não há indícios que ela me vá trair. Mas se tu disseres que a probabilidade dela trair é 0, estás a mentir. Estou a mentir. Estás a ver? No entanto, as pessoas agem como se isso fosse 100% da probabilidade de não acontecer. É confiança. Exatamente, a confiança é fé. E eu digo isto várias vezes, que é tipo, a confiança trust is the ultimate display of strength. Porque uma pessoa quando confia, ou seja, tu estás implicitamente a dizer, eu sei que me podes trair, no entanto eu confio que não o vais fazer. E eu confio que se o fizeres eu vou estar cá para dar tanque disto e pronto, é o que é, estás a ver? Porque senão as pessoas estariam sempre a viver na dúvida e a suspeitar na incerteza. E há pessoas que vivem assim, são paranoicas, não é? Claro. Não é sustentável de todo. Exato. Mas ao dizer o meu salto de fé não vai para nada disto, vai para Deus, tudo o resto vem tipo downstream daí. Eu posso até acreditar também nos direitos humanos, mas eu acredito porque a minha fé está em Deus. Exato. E por acaso os direitos humanos fazem parte de Deus na sua conjetura. Exatamente. Exatamente. Percebo o que estás a dizer. Porque isto, lá está, eu tendo sido imensamente influenciado pelo Nietzsche também, o Nietzsche tem a questão toda que é destruir os ídolos, estás a ver? Não há ídolos, ter ídolos é uma babaquice. E eu durante imenso tempo acreditei nisso. Portanto, eu não tinha fé propriamente em nada. Estás a ver? Ou seja, eu tinha fé, mas não dizia que tinha e pronto. Mas eu quando reconheci que, por mais razão que o Nietzsche tenha em alguns pontos, tipo, no final das contas ele não tem tipo, a solução para o problema, estás a ver? Eu tive de simplesmente pensar, ok, eu sei que eu tenho fé, eu posso pôr a minha fé em várias coisas diferentes, em que é que eu vou pôr a minha fé? Estás a ver? Eu sempre fui meio crente em coisas tipo, em milagres, estás a ver? Eu agora acredito em milagres de uma forma um bocado mais concreta, mas eu sempre acreditei que eu sempre fui supersticioso, estás a ver? E acreditei que, não faças isso assim, porque depois pode-te acontecer alguma coisa, não sei o quê. Sim. Eu agora não sou supersticioso,
tipo, acredita em Deus, estás a ver? Ou seja, eu acho que a crença... Mas a questão é que, pronto, tipo, ser supersticioso, ou seja, parece-me ser simplesmente uma questão de palavra. É só uma palavra para designar um comportamento que é igual, semelhante, percebes? Se calhar, segundo uma doutrina, ser supersticioso tem uma conotação negativa e por isso é que estás a deixar de usar a palavra. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, eu estou a perceber. Mas... Que é o que está a acontecer, certo? Pronto, é assim. Acreditar em Deus não é superstição. Consegues distinguir a superstição de fé? Boa pergunta. Pois, ok. Eu diria que a única diferença entre superstição e fé é que a superstição está desalinhada com aquilo em que tu decidiste ter fé. Ou seja, se eu decidi ter fé, se eu decidi ter fé em Deus, por exemplo, no Deus cristão, se eu estiver a atribuir certas coisas que estão a acontecer a outro Deus, ou a um acaso, ou a um poder que não é esse, ou que não faz parte da concepção cristã da nossa realidade, então eu estou a ser supersticioso. A única diferença é essa. É que a superstição é diferente, é fé numa coisa diferente daquilo que tu decidiste ter fé. Estás a ver? Okay. Portanto, tipo, quem não acredita em Deus pode... Deixa-me só terminar. Tipo, se a superstição é fé noutra coisa, então tu estás a admitir que é fé na mesma. Só não é fé de acordo com a tua definição de fé boa, digamos assim. Sim, right? É porque vai contra aquilo que tu, no fundo, acreditas. Certo, ok, estou a perceber. Acho que eu diria que a diferença entre um e outro é talvez o fundamento que tu tens para ter fé ou para acreditar numa superstição. Mas lá está, eu diria que no caso de muitas pessoas, para não dizer a maioria das pessoas não tem um fundamento para a sua fé. É uma intuição, não é? Por exemplo, eu posso ter fé, tu usaste um exemplo, não, acho que foste tu, usaste um exemplo muito bom para garante-me que a tua namorada nunca te vai trair. Sim. E eu pensei nisso e a primeira coisa que me veio à cabeça tipo, eu não tenho garantia nenhuma de que a minha esposa nunca vai cometer adultério para comigo. No entanto, o motivo pelo qual eu tenho fé de que isso nunca vai acontecer é porque eu passei e passo tempo com ela o suficiente para perceber que é uma pessoa trustworthy, ou seja, eu não tenho fé em algo que é completamente baseless. Exato. Eu conheço-a e por conhecê-la e por saber que ela é uma mulher íntegra, eu sei que ela nunca me vai trair, provavelmente. Muito provavelmente. Ela nunca me vai trair, provavelmente. Sim. Já uma superstição é tipo, sei lá, as pessoas passam bater 3 vezes na madeira, tipo, tu acreditas nisso, mas porquê? O que é que alguma vez aconteceu alguma coisa má por tu não teres batido na madeira? Sempre que tu bateste na madeira as coisas mais deixaram de acontecer? Eu acho que a diferença é essa, é o fundamento entre um e outro, e acho que a fé... Não, mas quer dizer, normalmente nesse tipo de coisas isso são comportamentos que são transmitidos de geração para geração, então... É superstição, no fundo. Mas não é baseless. A questão é essa. Eu não acho que seja baseless, porque a partir do momento em que um determinado hábito permanece durante tantas gerações e é sustentado por, digamos, rituais... Não é? Sim, são rituais, são rituais que são transmitidos. Mãe, mas porquê é que tu me estás a dizer que isto funciona? Porque já a minha avó e a minha bisavó diziam. Estás a ver? E é algo que a bisavó e as... não é baseless, eu acho que não é baseless. Depois depende. Isso para mim não é... Percebes? Não é... Sim, estou a compreender. Mas isso para mim não é fundamento suficiente para eu acreditar que algo é verdade. Porque tu podes aplicar a mesma religião. A minha bisavó acreditava em Deus, a minha avó também, a minha mãe diz-me que Deus existe. Eu vou acreditar que Deus existe só porque isso me foi transmitido. Ou tipo, Deus até pode existir, mas será que os meus pais estão a acreditar no Deus certo? Sim. Eu tenho que justificar isso por mim próprio. Caso contrário, a minha fé é fundamentada na fé dos meus ancestrais. Exatamente. Mas isso é perfeito, mas isso é só para dizer que as superstições podem ser fundamentadas, só podem não ser bem fundamentadas. Pronto, sim. Sim, ok, mas no essa fundo... a questão, porque tu estavas a dizer uma coisa interessante e isto fez assim um full circle, que é, tu estavas a dizer que no fundo a superstição era uma fé que blá blá blá. Então a superstição e a fé, digamos, normal,
acabam por ser fé na mesma, simplesmente têm características que são diferentes, que as separam. Eu vou reformular um bocado o que... É assim, estou a pensar nestas coisas on the spot. Também, mano. Bro, imagina eu normalmente... Vocês que se calhar costumam ter conversas assim. Mais mas desta o que eu queria dizer com isso, eu não queria ter feito uma equivalência entre os dois tipos de fé, porque eu tinha dito há bocado que... Existe uma diferença entre a superstição e a fé. Acho que tinhas dito isso. Sim, mas, ou seja, porque eu tinha dito que a fé é acreditares em algo que não tens maneira de provar, de demonstrar mesmo à outra pessoa, mas ainda assim tu deliberas para dizer que ainda assim não tem maneira de provar. Eu acredito nisto, certo? E isso, esta fé, se calhar tipo com F grande, é a fé que ele está a falar que é uma boa fé, que é uma fé que está fundamentada. Estás a ver? A fé da superstição... Ou bem fundamentada. Exato. A fé da superstição é uma fé que eu nem sequer passei pelo processo da deliberação. Pois. Estás a ver? É fé cordeirinho. Pronto, mas aqui a questão que eu ia fazer era: tu achas que pessoas que, por exemplo, acreditam em Deus, mas que nunca deliberaram, nunca passaram sequer por será que Deus existe mesmo, são supersticiosas? Eu diria que sim. Porque as pessoas acreditam em Deus, então? Eu não estou a dizer que discordo de ti. Isto enquanto crente. Sim. Isso é mega consistente com aquilo que tu estavas a dizer há bocadinho. Sim. Para mim faz todo sentido. A pessoa para ter efetivamente fé, de acordo com a definição que nós estamos... Exato, tem de pelo menos passar pela deliberação, que é, tem de passar pela pergunta de será que existe mesmo? E depois quando volta e decide que sim existe, então tem fé com F grande, se não tem fé com F pequeno, que é superstição. Sim. Ok, está a fazer sentido. Exatamente. Não, para mim faz todo sentido, sim. Eu agora queria se calhar fazer uma pergunta e depois fechávamos o episódio para não estarmos a alongar demasiado. Portanto, uma das coisas que eu tive a pensar nos últimos dias é a questão toda, das várias religiões, porque tal como eu disse há bocadinho, cada religião e os praticantes, as pessoas praticantes dessas religiões vocês pensam que o cristianismo ou a vossa denominação de cristianismo é a melhor. Vocês acreditam nisso? Ou não? Pergunta genuína, atenção, porque eu quero partir daqui. Eu e ele estamos a olhar um para o outro. Tipo, não. A tua pergunta é... nós pensamos... Tu fizeste duas perguntas implicitamente nesta. Tu perguntaste primeiramente em relação a outras religiões e depois perguntaste dentro do cristianismo denominações. Exatamente. Eu acho que em relação a outras religiões não é questão de nós pensarmos que a nossa religião é a correta. É de nós sabermos que a nossa religião é correta. É um bocado diferente. Mas dentro do cristianismo em si, eu acho que há um bocado, tipo... É um bocado mais difícil de responder. Não sei se concordas comigo. Há espaço para relativismos no que toca às diferentes doutrinas, porque há muita coisa que não dá para ter a certeza, não é? Pois, exato. Estou a perceber. Tipo, se esta doutrina soteriológica é accurate e que corresponde à realidade ou não é? E é mais complicado. Mas até mesmo acerca das religiões, isso tem muito a ver com... Sim, no fundo foi aquilo que tu disseste. Eu sei que o cristianismo é a religião certa, mas não é porque eu tenho alguma intuição, nem é porque me faz sentido, apesar de me fazer. Eu diria que no meu caso, e cada pessoa fala por si, foi porque eu próprio testifiquei isso. Eu ouvi pregações durante muito tempo, li a Bíblia durante muito tempo, para conhecer o fundamento do cristianismo, e há muitas coisas na Bíblia, há muitas promessas que Deus faz para quem é filho de Deus, para quem é seu filho, e as pessoas podem justificar isso diretamente na sua vida quando seguem os preceitos de Deus. Eu tenho o exemplo da minha esposa que foi diagnosticada com glaucoma, e temos registros disso, que é uma doença considerada incurável, e ela, em oração, ela percebeu
que ela eventualmente iria ser curada mediante a fé dela, e isso de facto aconteceu. E isto é apenas uma história da vida dela, de várias que eu conheço e outras que aconteceram comigo próprio, para justificar, ok, eu não tenho evidência científica, não posso replicar isto, mas eu tenho evidências empíricas de que o que está na Bíblia é verdade. Ok. Então, tipo, se a Bíblia afirma que Cristo é o caminho para o único Deus e que, portanto, só existe um Deus, porque é que eu haveria de acreditar, por exemplo, na deusa Shiva? Se eu justifiquei que o que está na Bíblia é que é verdade. Sim. É um bocado por aí, percebes? É um bocado... Mas, por exemplo, eu não vou entrar numa discussão com uma pessoa que diz que é, sei lá, um muçulmano e, tipo, não sei, mas se um muçulmano me disser, epá, mas eu vi Maomé, lá está, foi aquilo que tu estavas a dizer há um bocado, eu não tenho como desprovar isso. É isso. Eu vou dizer, muito bem, ok. Eu não vou sequer tentar convencer-te do contrário. Mas tu nessa situação és confrontado com uma questão de que tu não tens forma de provar que aquilo que ele viu é verdadeiro ou falso, mas tu acreditas genuinamente que é falso ou está errado. Eu tenho um motivo pelo qual ou seja, isto vai ser uma questão controversa, não é? Porque o islamismo há pouco espaço para... Enfim, os muçulmanos são conhecidos por serem um bocado radicais. Eu tenho motivos para acreditar que Maomé não é um profeta legítimo de Deus, até mesmo por uma questão teológica, que é, eles acreditam que Jesus era um profeta. E o próprio Cristo afirma ser o Filho de Deus e uma encarnação de Deus, não é? Ou seja, Filho do Pai, mas uma encarnação de Deus na Terra. E que ele é o único caminho para Deus. Ou seja, que ele é o elo de ligação entre o homem e Deus, porque houve uma separação inicial quando o pecado entrou no mundo. E tu vês Paulo, na Bíblia, a dizer, ainda que vos apareça um anjo e que vos pregue um evangelho diferente deste que está na Bíblia, não o desconsiderem, porque é mentira. E é exatamente essa a alegação de Maomé. Maomé afirma que um anjo chegou-se a ele e que lhe trouxe um novo evangelho. Eles acreditam que Cristo é um profeta, mas, no entanto, eles dizem que Cristo não é o Filho de Deus, ou que não é Deus. E existe ali um conflito de ideias. Logo a partir da premissa do islamismo, isso já não faz sentido o suficiente para eu considerar que é verdade. Ou seja, eu não iria entrar num debate com alguém que me disse que teve uma aparição de Maomé, mas eu definitivamente não iria acreditar. Ok. Ok, justo. Desculpa, no meu caso, na ótima explicação, já estava a ver, o João Miguel já está a falar de Paulo, portanto estamos bem. Mas é assim, eu no meu caso não tive, pelo menos até agora, nunca tive evidências tipo, tão flagrantes que eu possa dizer, pronto. Ainda. Exato, ainda. E é assim, eu acho que, pronto, mesmo em relação às diferentes religiões, sim, todas as religiões acham que aquilo que é a sua doutrina e aquilo que acreditam é que é o correto e isso tudo. Portanto, aqui eu de saber do que eu sei de outras religiões e do que eu sei sobre o cristianismo também, não é que eu seja nenhum perito em nenhuma das religiões. Eu no cristianismo então ainda tenho muito que aprender. A lore é imensa. Mas é que me faz sentido agora, estás a ver? E poderiam levar esta crítica a mim, que é, tu simplesmente não tens conhecimento de causa das outras. Mas não é verdade. Ok. Não é verdade porque o meu caminho até ao cristianismo começou através do estudo de outras religiões. Aliás, é incrível porque começou precisamente por eu achar que as nossas religiões tipo, ocidentais são bué totós, tipo, as nossas religiões judaico-cristãs tipo, são bué totós, não fazem precisamos sentido. De uma nova. Precisamos de uma nova. Ou vou estudar bué sobre budismo, hinduísmo e sei lá o quê. Não sei o quê. Sim, porque sou bué esotérico e exótico. Só que depois tipo, eu já disse isto a algumas pessoas, que é, eu fui encurralado... Isso é super engraçado, o termo é bem engraçado. Eu fui encurralado pelo cristianismo, é tipo, ok, então eu acredito nestas coisas todas, tudo isto me faz imenso sentido, tipo, e agora, o que é que eu faço? O que é que se está a passar? Okay. A única, a não ser que eu seja arrogante, ao ponto de continuar a insistir em não admitir as coisas,
tenho de ser um bocado humilde e dizer, pronto, olha, isto é o que faz sentido para mim, estás a ver? Exatamente. Eu não sei se tu responderias sim a esta pergunta também, mas se te perguntassem, por exemplo, é possível que tu deixes de ser cristão? Isso iria implicar eu ignorar tudo aquilo que eu já justifiquei, a questão é essa. Mas é possível? Mas é possível, mas espera, a pergunta é direcionada a ele ou de uma maneira geral? Não, eu estou-te a direcionar a ti, a minha resposta implícita é sim, é possível que eu deixe eventualmente de ser cristão. Eu não acredito que isso vá acontecer. Se é provável já é diferente. Não é provável. Sim. Ok, sim, no fundo tudo é uma possibilidade, mas... Ou seja, eu tecnicamente posso ser convencido de qualquer coisa. Mas lá está. Claro. Eu acho que já te disse isto uma vez. Eu não tenho medo de abrir essa possibilidade e deixar que tudo venha, porque se efetivamente é verdade, então eu não tenho de ter medo de nada disso. Não vai acontecer à partida. E não vai acontecer. Pois. Exatamente. Não, mas então... Mas isto tem muito desta conversa. Exato. Isto para dizer o quê? Pronto, em relação às outras religiões. Bem. Lá está, eu concordo contigo. Eu não iria entrar num argumento, até porque, pronto, nós podemos não acreditar e podemos achar que o que eles acreditam não é o correto, mas acho que devemos respeitar, sim, no fundo, a religião das outras pessoas e pronto, qualquer muçulmano que nos esteja a ouvir também, ou budista ou hindu, seriam nossos amigos à mesma. Escrevam nos comentários e se quiserem propor vir aqui refutar as nossas ideias, também estamos abertos a isso. Desculpa, o que é que ias a dizer? Pois é isso. As nossas ideias, desculpa aí, seu ser inferior, seu cientista do caraças. Não. Mas isto, portanto, vocês explicaram muito bem, gostei muito de vos ouvir. Pronto, eu sinto que neste episódio estou a ser um bocadinho de espectador, mas não faz mal, eu também foi mais agora na parte final. Gosto de vos ouvir. Mas então isto, portanto, esta questão tinha a ver com outra coisa com a qual eu tenho andado a pensar, sim. Eu só estava a tentar perceber se estávamos todos a operar na mesma, porque eu estava a assumir que todas as pessoas que seguem uma determinada religião acreditam veementemente que aquilo, pronto, é o melhor. Pronto, eu estava a tentar perceber se vocês também faziam o mesmo. Pronto, tudo bem. Posto isto, uma pessoa que, nem vamos entrar em denominações, uma pessoa que não seja cristã é o quê para vocês? É meu amigo. Não, mas ou seja, é uma pessoa... É um ateu? É uma pessoa... Sim, mas não vamos... Ou seja, eu não estou a tentar dizer, ou não vos estou a perguntar que adjetivos é que vocês caracterizam aquela pessoa. Eu estou mesmo a tentar... Pronto, ir à essência da questão, ou seja, vocês consideram, claro que vamos utilizar adjetivos, mas não é só para colocar as pessoas em caixinhas, é porque eu quero mesmo perceber o vosso ponto de vista em relação a isto, que é, por exemplo, um muçulmano para vocês é uma pessoa que é infiel, é uma pessoa que, sei lá, tipo, não vai para o céu, é uma pessoa que... Percebem onde eu estou a tentar chegar? Eu se calhar não me estou a elaborar muito bem. Não, acho que eu estou a perceber. A minha resposta em relação a isso é que, na prática, para toda e qualquer instância em que eu tenha... Toda não. A não ser em situações muito particulares, isso não é uma questão, tipo, não está em causa, não é uma cena, estás a ver? Okay, ou seja, imagina... porque a minha ideia era que se calhar é errada, mas eu se fosse crente, eu não sou, mas se eu fosse crente, eu muito provavelmente consideraria uma pessoa ateia, uma pessoa muçulmana, pronto, crente no cristianismo, seria fundamentalmente má pessoa por não acreditar em Cristo. Não. Eu provavelmente pensaria dessa forma. Toda a gente é má pessoa, para começar. Pois. Nós partimos dessa... Bom ponto. Ou seja, é que isso às vezes... Eu não sei se tu concordas também, mas há pessoas que são cristãs que se calhar veem as coisas como tu estás a dizer. E isso se calhar é o que leva as pessoas a serem tipo uncharitable. Self-righteous. E serem self-righteous e não sei o quê. Mas tipo, eu não vou
a questão toda de se vão para o céu e se vão para o inferno, não sei o quê, nós podemos falar sobre isso noutro episódio. Se calhar, nesse episódio, tu se calhar podes vir para aqui e tudo e falamos sobre isso. Mas, imagina, na prática não há diferença, ou pelo menos não deve haver diferença nenhuma e sem ser na prática. Porque tu estás a dizer, na prática não há diferença. Na prática não há diferença. Tipo, sem ser na prática, nós depois vamos começar a falar sobre questões tipo de salvação e do céu e do inferno, não sei o quê. Portanto, e isso mesmo, até entre nós, é um debate. Estás a ver? Não há consenso. Portanto, isso já está num nível que é tipo... Pronto, estás a ver? Sim, estou a perceber. Eu acho que o que tu queres dizer é que no fundo isso não afeta a forma... a descrença das outras pessoas não afeta a forma como tu olhas para elas ou como tu as tratas, não é? Exatamente. É nesse aspecto que é indiferente. Aí eu concordo completamente, não é? Eu quando conheço uma pessoa não estou preocupado... estou e não estou. Eu não estou preocupado primeiramente em perceber se ela tem a mesma fé que eu ou não, mas estou preocupado em perceber se a nossa virtude é... se temos os mesmos valores. Compatível. Se nós no fundo, tu achas como sim. qualquer... É o que tu fazes também, não é? Eu faço. Não, mas não é isso. Ou seja, tu podes... Porque eu estou a tentar operar... Eu estou a tentar operar numa base que nem é a minha. Estás a perceber? A questão aqui é essa. É difícil por causa disso. Sim. Mas eu estou a tentar operar na base que é a seguinte. Se eu sigo uma determinada norma, um determinado dogma... fundamental, na prática pode não haver diferença nenhuma, percebes? Mas se tu segues à risca todos os ensinamentos que te passam, para mim parece inevitável que tu chegas a um ponto em que tu fundamentalmente caracterizas aquela pessoa de forma negativa. Isso não significa... Espera. Isso não... pode não ser. Eu estou a supor. Eu quero que vocês me deem uma resposta, porque isto no fundo é uma pergunta. Isso não significa que a pessoa não tenha salvação, como tu estás a dizer. Isso não significa que tu não possas fazer algo para que essa pessoa deixe o pecado e deixe de ser fundamentalmente má pessoa. A única coisa que eu estou a dizer é que, enquanto isso não acontece, existe ali qualquer coisa que não é fixe. Percebes? Pá... Lá está, eu não sei se me estou a fazer entender, porque eu não acredito nisto. Eu acho que nós já respondemos à tua pergunta, sabes? Agora está a fazer uma pergunta diferente, acho eu. Ou melhor, eu acho que ele agora elaborou mais. E era por isso que quando eu estava a responder, eu estava a dizer que na prática faz ou não faz diferença. Não faz a um nível superficial, mas faz num aspecto em que o alvo de um cristão é olhar para qualquer pessoa, principalmente qualquer pessoa que não está salva, com misericórdia. Esta é uma pessoa que não tem pleno conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é verdade. Precisamente. É exatamente aí onde eu quero chegar. Não é suposto um cristão, ou seja, não de forma condescendente. Porque se for não de forma condescendente. Já há arrogância. Se há arrogância em ti, há pecado em ti e tu não és melhor Não és melhor que a pessoa que tu estás a julgar. Não és melhor que a pessoa que estás a julgar, exatamente. Na realidade eu até diria que tu és pior porque tu estás a ser hipócrita. Ok. Porque tu já sabes o que é bom. Exatamente. Tu já sabes o que é bom. Tu tens conhecimento da verdade contra ela. E a pessoa que tu estás a julgar não tem. Eu até diria que tu estás a ser uma pessoa pior. Então é um bocado por aí. Sim. É suposto um cristão olhar para uma pessoa que não está salva com misericórdia. Com misericórdia. Eu fui alcançado pela graça de Cristo e estou salvo por causa disso. Tenho paz, tenho conhecimento da verdade, tenho esperança no meio das provações. Eu quero que esta pessoa tenha o mesmo. Eu quero que esta pessoa tenha o mesmo que um dia eu encontrei. É um bocado por aí. Sim. Mais ao fundo na questão, a nível superficial não faz diferença, porque está toda a gente de forma igual. Claro. Mas no fundo eu penso nestas questões. Sim, claro. Pensa, obviamente que sim, não é? Mas pronto, tanto eu como tu, de certeza que há pessoas que são cristãs que são diferentes de nós, mas tanto eu como ele temos uma atitude super... as pessoas têm de seguir o seu próprio caminho, estás a ver? E pronto, nós podemos olhar para as pessoas com misericórdia e podemos até querer que elas cheguem à verdade e que a graça de Deus venha até eles, mas no fundo eu no outro dia estava a usar a analogia que é internares uma pessoa no psicólogo compulsivamente é super contraproducente, porque o primeiro princípio é que a pessoa tem de reconhecer que
que precisa de ajuda. Tem de reconhecer que... tem de admitir que há algo ali que ela tem de querer, no fundo, estás a ver? Pode não querer on a moment by moment basis, mas tem de querer em geral, estás a ver? Portanto, reconhecer que existe um problema. Portanto, eu acho que sim, podemos olhar para as pessoas e querer que elas sejam cristãs também, mas até que... Tu queres bué que eu seja cristão. Mas lá está, tipo, tu tens bué abertura para falar sobre isto, estás a ver? Eu acho que não sou chato com estas questões. Não, claro que não. Portanto, só quando a pessoa tem abertura para isso e quer é que vale a pena, porque... Mas ele tem. Ele tem bem. Eu já tinha dito também. Sim. Ele tem nem abertura para ser evangelizado. Eu diria que ele tem abertura para procurar a verdade. Exatamente. Que é o mais importante. Sim, sem dúvida. E isso é uma coisa muito boa e eu diria que isso é imprescindível em qualquer ser humano. Deveria ser imprescindível em qualquer ser humano. Mas vocês disseram é muito interessante porque isso que ele está a dizer é toda a minha lógica de raciocínio, tipo, antes de eu ser cristão. O ser imprescindível, a pessoa ir à procura da verdade e não sei o que, isso é que é o importante. Sim, sem dúvida. É incrível. É a parte fulcral do processo. É a conclusão que nós estamos a chegar. Mas tu disseste uma coisa que é interessante para mim, que é, tu estavas a dizer que só quando a pessoa tem abertura para falar é que vale a pena. Porquê que só nestas situações é que vale a pena? Porque tu, enquanto cristão, não sentes que mesmo as pessoas que à partida não têm abertura deveria também valer a pena? Porque até constituiria um desafio maior. Não. O que eu quero... Percebem o que valer a pena ao quê? Eu acho que evangelizar? Eu acho que estou a perceber o que tu estás a dizer. Se calhar é uma pergunta injusta da minha parte. Não. Ou seja, na minha cabeça, se eu fosse crente, não seriam apenas as pessoas com abertura que valiam a pena. Não, eu não estou a dizer que as pessoas que não têm abertura não valham a pena, mas tu podes utilizar a mesma analogia com uma pessoa que tem problemas mentais. Tu vês claramente que precisa de ajuda psicológica, no entanto ela não quer. Numa situação dessas, faz sentido tu compulsivamente pô-la no psicólogo? Não, tu podes querer muito que essa pessoa, mas o que tu podes fazer nessa situação, eu acho mesmo, posso estar errado, mas eu acho mesmo que o melhor que nós podemos fazer nessa situação é observar, estar atentos e estar sempre lá presentes para aquela pessoa, e assim que houver alguma oportunidade, aproveitar essa oportunidade para guiar essa pessoa. Nem sequer é o tipo mostrar a verdade, porque eu não consigo fazer isso. Estás a ver? Pois. É orientar a pessoa na melhor das minhas capacidades para, olha, está ali o psicólogo. Tipo, olha, está ali a verdade. Tipo, segue o caminho, estás a ver? Tipo, para a verdade. Ok, já percebi. Percebes? Eu obviamente quero que toda a gente seja certo, já percebi. Isto era só uma questão extra. Eu ainda nem sequer consegui chegar à questão que eu queria, que era... Eu estive a pensar... Olha, está a dar horas. Eu sei, mas eu acho que há de ser uma resposta de sim, está a gravar, sim ou não. Porque é do género. Uma das coisas que vocês têm estado a falar é a questão da verdade. E isso é muito difícil de definir, mas nem é isso que eu vou estar a colocar em causa. A única coisa que eu tive a pensar foi, por exemplo, existem certas populações que nunca tiveram contacto com a religião que vocês acreditam e sabem, acima de tudo, sabem que é a certa. Sim. Como é que naquele caso vocês conseguem, digamos, condenar certas práticas, certos modus operandi dessas populações, digamos, mais indígenas? Eu vou dar um caso concreto. Por exemplo, tribos na Papua Nova Guiné, que são canibais, que matam crianças, esse tipo de coisas. Se nunca houve, digamos, um contacto evangélico, não sei se é essa palavra que posso utilizar, mas um contacto evangélico, qual é que é a justificação que se pode atribuir para que, no final das contas, nós possamos dizer, ok, ainda assim aquelas pessoas, tipo, são o que são, estás a ver? Pronto, eu não queria entrar outra vez naquela discussão. Pronto, não são cristãs do género, tipo, estão a cometer práticas erradas. Uma das coisas que eu tinha pensado é, mas também ninguém te garante que, por exemplo, Deus possa ter surgido através de um milagre ou através
de uma visão naquela comunidade. Tu não consegues garantir isso. Não. Pode ter acontecido isso e eles terem ignorado, por exemplo. Exatamente. Isso é, eu por acaso nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas eu acho que nós... Porque eu não sei se nós concordamos acerca... Tipo, eu acho que nós não daríamos a mesma resposta. No entanto... Porque lá está, só para terminar, para nós é muito mais fácil e existe mais abertura precisamente devido ao contacto frequente com que nós temos com estas questões. Lá está, existem pessoas que têm mais abertura, como eu, admito que tenho bastante abertura, existem outras pessoas que não têm tanta... Mas quer dizer, é algo que está muito enraizado aqui em nós, principalmente em Portugal. Nós somos uma nação cristã, quer as pessoas queiram, quer não. Mas eu depois pus-me a pensar, ok, então e para aquelas civilizações muito remotas em que isso não é o caso, não existe, digamos, algo enraizado, não existe essa questão. Porque muitas vezes as pessoas, quer dizer, nem sequer têm os mecanismos... Tipo, não existe muito debate porque são sociedades muito do líder e o líder diz e o líder mata e comem-se uns aos outros. Pronto, isso são muito poucas, é verdade, é um caso super extremo, mas existem. Então foi algo que eu tive a pensar e a resposta a que eu cheguei parece-me que, ainda que não tenha acontecido a evangelização, e embora tu não consigas garantir que Deus, o Deus cristão, vamos admitir já que é o Deus cristão, que é o Deus certo, o Deus cristão certo apareceu naquelas comunidades e eles rejeitaram-no. Também não tens uma forma de dizer. Sim. Pronto, era só a última questão que eu queria levantar. Eu acho que nós não devemos entrar nessa questão agora, porque nós no outro dia tivemos imenso tempo a falar sobre isso. Eu no fundo nem percebi qual é a questão. Ou seja, há questões, há tribos que praticam. Então, espera, eu vou formular da forma uma que... pergunta como deve talvez, ser pequena. Exatamente. Pode ser, lá está, céu e inferno, desculpem, eu sou mesmo super ignorante relativamente a isso, mas é a melhor forma com que eu consigo expor a minha ideia. Como é que Deus pode julgar uma determinada população e mandá-los para o inferno, por serem pecadores, o que seja, tipo, não quero entrar em detalhes, se essa população nunca teve o privilégio ou o contacto com o Deus certo? Ok, estou a perceber a questão. Percebem a minha questão? Eu já tinha... Pronto, eu tinha percebido... Exato, a tua forma... Não percebi que tu estavas a ir tão longe quanto isso. Sim, mas tipo... Eu vou sempre bué longe. Não, é assim... Eu posso parecer um bocado totó à primeira vista, mas eu vou sempre bué longe. Eu acho que nós não devíamos entrar por aí agora, senão nós vamos perder imenso tempo. Ok, fica a pergunta para os ouvintes, é? Nós podemos falar sobre isso, entretanto. Sim. Nós vamos falar sobre isto a seguir. Mas isso já está tipo... Já estás aí bué deep em questões... Okay. Ou seja... Não, mas é uma questão bem pertinente. Pois é, mas nós... E isto é outra questão que nós próprios discutimos entre nós. Tipo... Nós no outro dia estávamos a falar precisamente sobre isto. Eu fiz esta pergunta. Eu levantei esta questão no outro dia. Nós naquele dia falámos sobre... Foi exatamente o que tu... Exatamente, tipo, verbatim, quase. Estás a ver? Pronto, mas tivemos a falar sobre isso. Naquele dia falámos sobre imensas coisas, portanto, whatever. Mas eu acho que é uma boa questão. Acho que é uma boa pergunta e é... Para um próximo episódio. Pronto, acho que ficamos por aqui. Também não vamos estar a alongar muito mais. Pessoal, genuinamente, olha, eu adorei a conversa. Espero que vocês também tenham gostado. E espero que vocês também tenham gostado. Quer dizer, eu sinto que acabo por não contribuir tanto para a conversa e para a discussão. Então as perguntas não contribuem, claro que sim. Sim, talvez. I guess. mas pronto, genuinamente acho que foi um episódio brutal. Espero que tenham gostado lá em casa. E vemo-nos até à próxima, certo? Até à próxima. Tchau, malta.